Olá, espero que esteja bem. Bem-vindo a este vídeo. Então, neste vídeo eu trago uma questão interessante, né? Qual é essa questão? Aí já estão a ver a figura aqui assim, né? Então, a questão de hoje é mesmo para calcular a área desta figura. Então, não se sabe se é um retângulo ou é um quadrado. Então, vamos descobrir se é um quadrado ou é um retângulo. Então, se formos olhar para esta figura, temos aqui 6, temos aqui 3, temos aqui 5, né? Então, o que acontece? Temos esta figura aqui assim, né? E quando formos olhar, temos uma variação de 3 até 5, né? No eixo X. Então, isso podemos escrever assim, né? Temos esta figura, vamos representar os eixos. Então, temos aqui o eixo X e temos aqui o eixo Y. Então, aqui temos 5, aqui temos 3 e aqui temos 6. Então, temos essa variação ao longo do X. Então, o que vamos fazer? Vamos reescrever essa figura, né? Fica mais ou menos assim. Então temos aqui 6. Então vamos escrever esta variação ao longo do X. 3 até 5. Essa variação é de 2, né? É só fazer 5 menos 3 é igual a 2. Então significa que este lado mede 2 centímetros. Deste ponto até este temos mede 2. Este lado também mede 6. Logo temos um comprimento e temos o lado, né? Que é a largura. Então isso é um retângulo. A área de um retângulo é comprimento vezes a largura. Então o nosso comprimento aqui é o lado maior, né? É 6. Então o lado maior é 6 vezes o 2. Então 2 que é a nossa largura. Então 6 vezes 2, isto é 12. Então a questão de hoje, conforme eu disse no quarto vídeo, né? Eu quero calcular a área desta figura usando o integral. Então aqui usei a fórmula, né? A fórmula básica para o cálculo da área, mas eu quero aplicar integrais para o cálculo da mesma área. Então aqui nós tivemos o 12. Vamos lá ver se ao usarmos integral também vamos achar o 12. Então o que vamos fazer? Nós temos esta figura, né? Aqui é 6, aqui é 3, aqui é 5. Então ao longo do X, como eu estava a dizer, temos uma variação 3 a 5. 3 a 5 é 2, né? Conforme eu escrevi aqui assim. Então isto podemos escrever assim, uma outra forma. 6, aqui 0, aqui 2. Então ao longo do X temos uma variação de 2. 0 a 2 é o mesmo escrever 2 menos 0, né? Significa esse lado mede 2. Então o que vamos fazer é dividir esta figura, né? Este retângulo em duas partes iguais. Então vamos obter aqui triângulos retângulos. Então vamos escrever esse triângulo aqui, aqui. Então vamos ter aqui o 6, vamos ter aqui o 0 e vamos ter aqui o 2. Então o que vamos fazer é achar a expressão analítica deste triângulo retângulo. Então para tal vamos representar isso nos eixos, né? Vamos ter isto. Então temos aqui o eixo Y, temos aqui o eixo X. Então vamos ter uma figura mais ou menos assim, né? Em que aqui é 0, aqui é 2 e aqui é 6. Então o que vamos fazer é o quê? Agora vamos achar a expressão analítica deste gráfico. Para achar a expressão analítica deste gráfico, o que vamos fazer? Eu vou escrever aqui assim no outro papel. Então temos esta figura, né? Vamos escrever aqui os eixos Y, temos o eixo X. Então temos aqui o 2, temos aqui o 0 e temos aqui o 6, né? Temos uma figura mais ou menos assim. Então o que vamos fazer, né? Conforme como estão a ver aqui assim, né? Esta figura apenas eu passei para uma outra folha. Temos aqui 6, temos aqui 0, temos aqui o 2. Então vamos achar a expressão analítica deste gráfico. Então quando o x, né? Quando o x é igual a 0, né? Quando x é igual a 0, o nosso y é igual a 6. E aqui quando o nosso x é igual a 2, o nosso y é igual a 0. Então podemos considerar esse como x1, este como x2, este como y1 e este como y2. Então, vamos aplicar uma fórmula para calcularmos o declive, né? O declive que é a inclinação da reta. Então temos uma fórmula que diz que o declive é igual a y2 menos y1 sobre o x2 menos o x1, né? Então o y2 qual é? É 6. y2 é 6. O y2, aliás, o y2 é 0, né? É 0. E o y1
é 6, né? Sobre o y2, aliás, o x2 é 2 e o x1 é 0. Então temos aqui 0 menos 6, que é igual a menos 6, 2 menos 0 é 2, né? Então temos menos 6 que divide por 2, então isto é igual a menos 3. Então esse é o nosso declive. Então já temos o declive, nós queremos a equação da reta, que é a expressão analítica desta reta. Então a expressão analítica é dada por y é igual a y inicial mais o nosso declive x menos x inicial, né? Y inicial, x inicial. Então o nosso y vai ser igual. Qual é o y inicial? Isso y inicial é 6, né? É 6. Então vamos ter aqui o 6 mais o nosso declive, que é menos 3, né? Vamos colocar isso entre parênteses. Vamos colocar retos até, né? Vamos colocar aqui o menos 3 entre parênteses, o x menos x inicial. X inicial é 0, né? É 0. Então vamos ter mais ou menos isto. Então vamos ter aqui y é igual a 6. Temos mais com menos, né? Isso é menos. Então vamos ter menos x, né? Menos 3 vezes x, isso é igual a menos 3x. Então temos menos menos. Então menos menos é mais. Então menos 3 vezes 0 é 0, né? Então temos essa expressão analítica. A nossa expressão analítica é y igual, escrever isto, né? De uma outra forma é escrever menos 3x mais menos 3x mais 6. Então essa aqui é a nossa expressão analítica. Então para acharmos a área daquela nossa figura, né? Usando essa expressão analítica, vamos calcular a integral dessa função, né? Então vamos escrever assim, integral de menos 3x mais 6, aqui vamos ter d de x, né? Então vamos ter aquilo que são os limites, limite inferior, limite superior. Então vamos ter o limite inferior, que é 0, e o limite superior, que é 2. Então calculando este integral, ou esta integral, né? Vamos ter aqui, vamos separar esta integral em duas partes. Então essas duas partes vão ser, temos aqui integral definido de 2, aqui 0. Então vamos escrever aqui menos 3x d de x mais integral definido de 2 aqui e aqui 0 e 6d de x, né? Então conforme estão a ver, então essa integral, né, vamos resolver da seguinte forma. Então vamos operar isto, né? Então temos aqui menos 3d de x. Então isso aqui é o mesmo escrever menos 3x ao quadrado sobre 2. Então vamos lá aplicar esses dois limites aqui assim, né? 2 e aqui 0. Mas temos aqui os 6d de x. Então fica 6x nos limites de 2 até 0. Então vamos calcular esta integral, né? Vamos lá aplicar vamos substituir, né? Temos aqui o 2. Então onde tem x, vamos colocar o 2. Então vamos ficar aqui com menos 3 vezes x ao quadrado, vamos colocar 2 aqui, fica 2 ao quadrado, né, que é este 2. Então 2 ao quadrado é 4, né? Sobre 0. Então como o nosso limite inferior é 0, então podemos não considerar esta parte, vamos só trabalhar com este 2. O mesmo vamos fazer aqui assim. Então fica isto aqui mais 6 vezes o x, né, que é o 2. 6 vezes 2. Então esse 0 podemos não considerar. É pelo fato de termos o 0. Se fosse um outro número, vamos considerar. Mas como não se trata de um outro número, é 0, né? Vamos deixar assim. Então aqui vamos ter menos 12. Aqui dá menos 12 aqui em cima, né? Menos 12 sobre 2. Menos 12 sobre 2, isso é igual a menos 6. Menos 6 mais 6 vezes 2. Então vamos ter aqui o que? Mais 6 vezes 2, que é 12. Então vamos ter aqui o menos 6 mais 12. Isto é igual a quê? Isto é igual a 6. Então este 6, né, que nós encontramos é a área do triângulo. Qual é o triângulo? Vamos voltar novamente para aqui assim. Então o 6 que nós encontramos é a área de um dos triângulos aqui assim, né? Então como nós queremos a área do retângulo, então, é só 2 vezes a área do triângulo. Então 2 vezes a área do triângulo, né, que é 6, né? Então se 6 área do triângulo é igual a 6, significa que a área do nosso retângulo vai ser igual a 2 vezes a área do nosso triângulo. Então a área, né, do nosso retângulo vai ser igual a 2 vezes
a área do triângulo, que seja, a nossa área vai ser igual a 12. Então, são essas dicas que eu queria trazer. Então, vamos olhar. Apliquei a fórmula de comprimento vezes largura, né? Deu 12 e apliquei também integral. Nos deu 6 que é a área do triângulo. Então, 2 vezes a área do triângulo, isso é igual à área do retângulo. Então, através das duas formas que eu usei, esta forma tivemos o 12 e esta forma também tivemos o 12. Então, chegamos ao ponto final do nosso vídeo. Até mais.